Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar você a abrir tua Bíblia comigo no Salmo de número 126. Amém? Mesmo assentado, eu quero fazer uma oração. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nesta manhã, através do teu Espírito, que nós sejamos encorajados pelo poder da tua palavra, que nós sejamos encorajados no Senhor, a confiar na sua capacidade de restaurar e de transformar circunstâncias. Que nós possamos, Senhor, olhar para o passado, enfrentando o presente e aguardando no Senhor o nosso futuro. Que o teu Espírito, Senhor, ele possa ministrar ao coração de cada um de nós. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor se revele a nós com graça, com glória e com poder. Que o céu se abra sobre nós. Que a tua glória, Senhor, seja manifesta. Que sejamos, Senhor, visitados, Senhor, de uma forma sobrenatural. Quero declarar, Senhor, que nesta manhã é uma manhã de renovo, uma manhã de restauração no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Salmo 126 nos diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes. Amém? Aleluia. Esse salmo, ele é uma canção, e é uma canção de alegria, é uma canção que nos leva, é uma canção de celebração, e é uma canção também de esperança. E estudando, preparando para esta palavra nesta manhã, eu vendo alguns textos, e o que me chama a atenção é que o verbo traduzido é como restaurar, no verso 1 e 4, ele é o mesmo também utilizado para descrever, para relatar o retorno dos judeus do exílio na Babilônia. E a Bíblia nos diz que o povo viveu 70 anos preso, exilados. E depois desses 70 anos de exílio, de escravidão na Babilônia, Israel, ele então volta à sua terra, volta ao seu lugar de origem, e Deus, ele tira o povo do cativeiro com mão forte e com mão poderosa. E essa libertação, querido, ela é nada mais do que é uma ditosa exultação entre o povo, e é algo que trouxe um impacto muito grande às nações. E eu quero compartilhar 3 coisas importantes dentro desse texto, dentro desse salmo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que a lembrança, as maravilhas que Deus faz ontem, deve nos inspirar a buscar Ele com mais fervor nos nossos dias de hoje. O que é que eu aprendo aqui no Salmo 126 e no verso 1 ao verso 3, nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo.
E então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor. E o verso 3 diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista aqui, ele está relembrando o passado, mas ele relembra o passado de uma forma grata, expressando gratidão ao Senhor, porque ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, o texto nos diz que eles estavam como aqueles que sonhavam, como aqueles que sonham. E eu quero dizer que nesta manhã, o passado de livramento deve gerar em nós louvor e confiança para o nosso presente. Uma vez nós também vivíamos aprisionados, vivíamos dentro de um cativeiro. E nós tivemos a experiência de vivermos uma libertação em Cristo Jesus, porque através de Cristo, através da sua morte na cruz, é que nós nos tornamos livres. Vira para quem está do teu lado e fala assim: tu é livre. Fala assim: tu é livre. Fala assim: e quem te libertou nada mais é do que Cristo Jesus. A lembrança, querido, das obras de Deus, ela nos dá esperança para os nossos dias de hoje. A palavra do Senhor nos diz assim aqui, olha, preste atenção, que eles voltaram cheios de alegria. Porque aqui, viver aprisionado não é bom. Eu não sei se você já teve a experiência de criar pássaro, mas por um bom tempo da minha vida, eu trabalhei numa casa em que eu cuidava de um viveiro que tinha 128 passarinhos. Eu cuidava de 27 gaiolas de passarinhos, e tudo pássaro caro. Eu ficava ali vendo aqueles passarinhos presos. Quando eu tinha que entrar dentro do viveiro, eu tinha que entrar com cuidado, porque se escapulisse um, se soltasse um, eu estava lascado. E eu via eles ali, presos, gaiolas com pássaros caros, presos. Mas um dia eu vi que um escapou, mas eu vi a felicidade dele. Um dia nós vivíamos presos, aprisionados, algemados, mas quando tivemos um encontro com Cristo, Cristo nos libertou. Amado, talvez tu achava que lá fora tu era feliz, mas feliz tu é hoje. Feliz somos nós hoje, porque somos livres, livres para adorar o Senhor, livres, querido, livres porque Cristo nos faz livre, Cristo nos libertou verdadeiramente. Então aqui, se você acha, querido, se o teu presente hoje, talvez você acha que está difícil, olhe para trás, olhe para o passado. O teu passado, querido, o teu passado, ele te leva a você, ele gera em nós uma confiança de que o nosso presente será grandioso na presença de Cristo. Porque no nosso passado nós vivíamos aprisionados, cativos pelo inimigo, mas Cristo nos libertou, nos fez livre, nos tornou livre. Então aqui, a lembrança das obras de Deus nos dá esperança de que viveremos o hoje bem melhor e muito melhor. Então aqui, não deixe com que as circunstâncias do dia a dia, não deixe com que a pressão do dia a dia, não deixe com que as más notícias te leve você, querido, a perder a esperança. Porque de vez em quando eu olho e eu paro, eu até digo assim que eu era feio, né? Hoje eu sou bonito. Você pode até não acreditar, mas eu aprendi que é rapaz ali.
Um dia eu ouvi ele falando aqui, então assim, eu vou falar também. Eu era feio, querido. Eu era feio. E mesmo feio eu casei. Se você vê uma foto minha do casamento, você fala assim, não é ele. Mas quando Cristo entra na vida de alguém verdadeiramente, Ele transforma a vida da pessoa. Eu fiquei muito mais feio quando eu adoeci, porque eu fiquei magro mesmo, acabado. E eu de vez em quando eu olho, me lembro desse tempo, e me vejo hoje, eu falo assim, tudo por Ele. Porque se não fosse por Ele, isso me gera motivação, isso me gera uma certeza, de que se eu rompi ontem, eu também posso romper hoje. Essa é a certeza, querido. Essa é a certeza que nós temos em Cristo. Aleluia. O verso 3, ele diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Se Deus, amado, Ele fez no passado, Ele também é poderoso para fazer hoje, novamente. Se Deus, Ele agiu ontem no passado, e a Bíblia diz, em Hebreus, a palavra do Senhor nos diz que Ele é o mesmo hoje. Foi ontem, é hoje e continuará sendo Deus. Hebreus diz assim, olha, Ele agiu, Ele fez ontem no passado, Ele faz hoje, Ele operou ontem no passado, Ele também é Deus para operar hoje, e Ele é Deus para operar amanhã. Então aqui, o que é que eu aprendo, querido? É que se Deus fez no passado, Ele também é poderoso para fazer nos nossos dias de hoje. Se Deus mudou circunstâncias ontem, Ele é Deus também que pode mudar circunstâncias nos nossos dias de hoje. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos acreditar. Aleluia. Use a sua memória no que Deus já fez, como motivação para buscar mais dele com fé. Use, traga à memória aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele realizou. Talvez você está vivendo um tempo difícil lá na sua empresa, mas olhe lá para trás, relembra. Se Deus fez ontem, querido, a ponto de você construir algo que não tinha, e te manteve até aqui, querido, Ele é Deus também para poder continuar mantendo você, mantendo a tua vida, mantendo a tua casa, mantendo o teu casamento, mantendo os teus filhos, mantendo a tua empresa. Ele é Deus que operou ontem, e Ele é Deus que opera também nos nossos dias de hoje. Nós só precisamos, amado, não esquecermos. O texto nos diz que eles lembravam, eles traziam a memória em forma de gratidão. Eles expressavam gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor havia feito. O salmista, certa vez, ele diz assim: o que darei eu ao meu Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O salmista está reconhecendo, olha, Deus tem feito grandes coisas, Deus tem feito coisas maravilhosas. Aleluia, aleluia. Então aqui, traga a memória, para que seja você motivado a buscar mais dele com fé e com fervor nos nossos dias de hoje. Nunca se esqueça de louvar a Deus pelas obras passadas na sua vida. Segunda coisa que eu aprendo aqui, está no verso 4, que nos diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. O Neguebe era um deserto, mas as correntes transformavam o lugar árido em uma fonte de vida. O que hoje parece seco, Deus pode fazer florescer.
aquilo que hoje talvez, querido, tu está vendo sequidão. Ei, o mesmo Deus, querido, que operou ontem, é Deus que pode operar hoje, é Deus que pode mudar, é Deus que pode transformar essa situação. É Deus que faz com que no deserto, com que no meio ao seco, Ele vai fazer florescer. Eu digo sempre, isso me vem sempre à memória, porque é uma forma de eu ser grato ao Senhor. Há uma canção, né, e o pessoal até brincava, que e quando eu me via magro, porque o médico disse que não tinha mais jeito, me deram um decreto de uma sentença de morte, mas o Senhor foi lá e me restaurou. Aonde não tinha vida, Deus trouxe vida novamente. Aonde já estava seco, aonde talvez, amado, para o homem não tinha jeito, para Deus tudo há jeito. O que hoje é deserto, amanhã pode ser um campo fértil pela intervenção divina. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é Deus que transforma o que parece impossível, se torna possível. O que é improvável para o homem, para Deus se torna provável. Talvez você chegou aqui nesta manhã, querido, vivendo talvez o improvável, talvez vivendo o impossível para alguns, mas para Deus essa manhã, Deus está dizendo assim: ei, para mim é provável, para mim é possível. Você só precisa crer, você só precisa acreditar. Clame a Deus, para que Deus possa restaurar as áreas secas da sua vida. Confie que o amanhã trará novas bênçãos em resposta à sua fidelidade hoje no presente. Se o ontem seu, querido, foi um ontem de bênção, é porque no presente em que você estava vivendo, você clamou ao Senhor. O seu amanhã, ele será fruto do teu clamor hoje. O seu amanhã será resultado daquilo que você crê, daquilo que te leva você a clamar, a buscar no Senhor. Verso 5 e o verso 6 nos diz assim a palavra do Senhor: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. As lágrimas de hoje, amado, elas serão recompensadas com alegria amanhã. Talvez a circunstância hoje está te levando você a chorar. Talvez aquilo que você esteja vivendo hoje, aquilo que você esteja enfrentando hoje, tem te levado você a chorar, até mesmo a pensar em desistir. Mas o texto nos diz: as lágrimas de hoje serão recompensadas com alegria do amanhã. Porque o texto nos diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Sabe por quê? Porque Deus vê o teu esforço. Porque Deus, Ele conhece a sua vida. Deus nos conhece. Deus sabe quem está se esforçando, mesmo em meio a todo o sofrimento, em meio a toda a luta. Deus está vendo. Deus está vendo quando você joga a toalha no chão, dizendo: só estou desistindo, estou abandonando. Mas Deus também vê quando você dobra o teu joelho, quando você começa a clamar a Ele, quando você entra para o teu lugar secreto e começa a buscar a Ele, começa a clamar a Ele, mesmo em meio às lágrimas, você está semeando, e o Senhor olha, e o Senhor se agrada,
E o Senhor então vem e nos traz recompensa. Deus vê o nosso esforço, Deus vê o sofrimento e promete uma colheita de alegria. A perseverança, querido, na semeadura, ela é algo essencial. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. A semeadura, querido fiel, mesmo em meio às lágrimas, garante a nós a colheita abundante no tempo de Deus. Ei, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio às lutas, aquele que semeia fielmente, mesmo com lágrimas, com dor, Deus lhe garante a ele uma colheita abundante no tempo de Deus. Então eu tenho algo para te dizer nesta manhã: não desista de semear. Não desista, mesmo que os tempos estejam difíceis, mesmo que o tempo, amado, esteja totalmente contrário àquilo que você está fazendo, orando, clamando, buscando ao Senhor. Mesmo que o quadro seja adverso, mas você está ali, está semeando, com choro, com lágrima. E saiba que Deus honrará cada lágrima e promete alegria no fim. Vira para quem está do teu lado e fala assim: o choro, ele transforma em alegria na vida daquele que semeia fielmente ao Senhor. Aleluia. Deus aqui nos ensina 3 coisas importantes, querido. Primeiro, é que as maravilhas do passado devem nos inspirar para o hoje, para o presente. Segundo, o presente árido pode transformar em uma fonte de vida. Terceiro, a semeadura com lágrimas traz uma colheita certa de alegria. Eu quero convidar você neste momento a se colocar de pé. É uma manhã oportuna. É uma manhã em que você tem a oportunidade de falar com Deus. Se você está passando por algo difícil na sua vida, lembre-se de que Deus é fiel para restaurar. Lembre-se que Ele não mudou, Ele é o mesmo. Lembre-se das coisas que Ele já fez na sua vida. Talvez você está vivendo um presente difícil. Talvez você está deixando os seus ouvidos ser contaminados por aquilo que você tem ouvido lá fora. Talvez o que tem entrado no teu ouvido, querido, tem tirado o teu foco, tem tirado o teu olhar para o passado e esquecido daquilo que Deus já fez na sua vida. Lembre-se de que Deus é poderoso para poder restaurar. Lembre-se de que Ele restaurou um dia a tua vida. Lembre-se de como você vivia outrora. Lembre-se de como você vivia acorrentado, algemado, preso, escravizado. Mas Deus um dia olhou para você, te encontrou em meio a toda imundícia, em meio a toda sujeira, em meio ao pecado. Te pegou, limpou você, fez de você uma nova pessoa, fez de você uma nova criatura, te deu você uma vida nova, deu você, querido, uma nova natureza, a natureza dele.
Porque a Bíblia me diz e me leva a crer, querido, que uma vez que eu tive um encontro com o Senhor, uma vez que eu o reconheci como o Senhor e Salvador da minha vida, e me rendi a Ele, me lancei a Ele, o aceitei como o Senhor e Salvador da sua vida, uma vez que eu olhei para a cruz e reconheci o sacrifício dele na cruz, por mim, querido, e eu então me dei, me entreguei a Ele, e Ele então me aceitou do jeito que eu era, limpou-me, me transformou e veio fazer morada em mim. E uma vez que nós nos tornamos morada dele, e uma vez que nós nos tornamos o lugar aonde ele habita, aonde a pessoa dele habita, passamos a ter a sua natureza. Então aqui, querido, nós temos a natureza de Cristo. Nós temos a natureza de Cristo. Se ele venceu a morte, eu e você também temos condições de vencer, de sobressair todas as circunstâncias que porventura surgirem diante de nós, porque nós somos capacitados por Ele. É Ele que nos capacita, é Ele que nos capacita. Porque se formos por nós mesmos, pela nossa força, pelo nosso eu, querido, nós não romperíamos, nós não venceríamos, mas por Ele, e através dEle, em nós nos tornamos o que somos, o que a Bíblia diz que nós somos. Eu tenho a natureza divina na minha vida, e a natureza divina que eu tenho é a natureza de Cristo. Eu olho para trás e eu me vejo de um jeito, mas hoje eu me vejo em Cristo. Eu olho para trás e me via de uma forma, hoje eu me vejo uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo. Porque a palavra do Senhor nos diz: eis que vos faço nova criatura. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei o que você está passando hoje, mas eu te convido, você, querido, talvez você esteja vivendo um tempo difícil. Eu te convido você a fechar os teus olhos e a olhar para a cruz. Saiba que a cruz está vazia, mas é na cruz, querido, mas é na cruz que nós somos salvos. É pelo sacrifício de Cristo ali na cruz que nós nos tornamos salvos. É pelo sacrifício dele que nós nos tornamos mais do que vencedores. É por ele ali naquela cruz, se dando por mim e por você, para nos resgatar, para nos tirar de uma vida que não era aquela que ele queria, para nos dar um sentido na nossa vida, para nos dar um rumo, para nos dar uma direção. Talvez essa manhã você está aqui, querido, vivendo um tempo difícil e até mesmo dizendo: Senhor, que direção eu tenho que tomar? Que direção eu tenho que ir? Qual o caminho, Senhor? Talvez você nesta manhã está dizendo: Senhor, Senhor, me dá uma resposta. Me dá uma resposta, Senhor. Eu te convido você nesta manhã, querido, a olhar para dentro de você e lembrar que Deus é fiel para restaurar. Ele é fiel para restaurar. A Bíblia nos diz, querido, que nós somos como o barro na mão do oleiro. Ele restaura o quebrado. Vivíamos uma vida quebrada,
Porque o pecado, querido, ele quebra com a vida da pessoa. O pecado, ele destrói com a vida da pessoa. Mas o Senhor, como o bom oleiro que Ele é, pega aquilo que está quebrado, faz de novo, restaura. E o meu convite nesta manhã para você é que você lembre o quanto Deus é fiel para poder restaurar. Confie nele para poder transformar a sua realidade e lhe dar uma colheita abundante de alegria. Que essa alegria, querido, dada por Cristo, gerada por Ele em nossas vidas, seja uma alegria constante, seja uma alegria constante nas nossas vidas, porque sabemos que só Ele, e por Ele e através dEle, é que somos restaurados. Se nesta manhã, querido, você sente que precisa ser restaurado, que tem área na sua vida que está seca, talvez esteja como um deserto, seca, não tem gerado, não tem florescido, não floresce, não cresce, não desenvolve. Nesta manhã você pode falar para o Senhor: Senhor, restaura-me, Senhor. Restaura, Senhor, a minha vida. Restaura, Senhor, esta área da minha vida. E diz para o Senhor aonde está seco. Diz para o Senhor aonde precisa ser restaurado, aonde precisa florescer. Porque o salmista fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Vem com a tua água, Senhor. Vem com o teu rio, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, que nesta manhã, Senhor, seja uma manhã de restauração. Seja uma manhã, Senhor, em que aonde estava seco, se tornará, Senhor, se tornará, como a tua palavra diz, restaurada, como as correntes do Negueb. Como o Negueb era um deserto, mas as correntes transformavam o lugar árido em uma fonte de vida. Que o Senhor, que é fonte de vida em nós, venha jorrar, Senhor, venha jorrar do nosso interior, Senhor, como rios de água viva. E a área, Senhor, que estava seca, a área, Senhor, que precisa ser restaurada, a área desta vida, Senhor, que nesta manhã precisa ser visitada, precisa, Senhor, do Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Se você estiver disposto, querido, a viver algo novo do Senhor nesta manhã, se você reconhece que a área seca na sua vida, que precisa ser restaurada, que precisa nesta manhã, eu convido você a falar para o Senhor. Eu convido você aí mesmo, aonde você estiver, abrir o teu coração para o Senhor, mesmo eu sabendo que Ele já sabe, mesmo eu sabendo que Ele é conhecedor desta área seca na sua vida, mas Ele espera que nós
nos acheguemos a Ele e pedimos para Ele: vem, Senhor, restaura-me, Senhor. Tenho vivido desta forma, a minha vida nesta área tem sido assim, Senhor. Não tem fluído, Senhor, não floresce, Senhor. Mas vem, Senhor, vem como rio, Senhor, vem como rio e faz florescer, Senhor, a minha vida.